E aí, tudo bem com vocês? Sexto ano A, sexto B, sexto C. Estamos aqui continuando aí as nossas atividades nesse período de pandemia, dando, dando um jeito, né? Fazendo do jeito que dá. Eu sei que grande parte não tem acesso à internet, ou não tem um aparelho, não tem equipamento. Nós estamos cientes de todas as dificuldades, mas nós vamos ajudando aí da forma que der, né? Esse vídeo aqui eu vou tratar de sistema nervoso. Lembrando que no centro de mídia foi tratado 3 sistemas, então esse vídeo aqui ele tem mais a ideia de ser uma ajuda, um reforço, uma ferramenta a mais para que você possa entender aí esses 3 sistemas importantes aí que foram tratados ali no centro de mídia, que é o sistema nervoso, sistema nervoso, o sistema muscular e o sistema, né, o ósseo. Então, esse vídeo é mais para dar uma ajuda na compreensão do que já foi tratado no centro de mídia e também do que está sendo tratado nas apostilas, né? Se eu não me engano, a apostila número 3 trata desses assuntos. Como o sistema nervoso é aquele que controla todo o resto aí, foi o sistema que eu escolhi para estar tirando aí as dúvidas de vocês e reforçando esses conceitos com vocês, ok? Então vamos continuar usando ali o blog da escola como uma alternativa de contato, com uma forma de nos comunicarmos. Tem o meu e-mail que está ali disponibilizado no blog. Então, assim, você não precisa me mandar e-mail apenas para enviar atividades, mas você pode me mandar e-mail e me enviar e-mail pedindo para tirar dúvidas, fazendo perguntas, alguma coisa que você não entendeu. Estamos aí para ajudar nesse sentido também. Então, o meu e-mail aí é um canal aí. Às vezes eu demoro um pouco a responder, devido ao volume de atividades que eu tenho, mas eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Hoje mesmo estava respondendo e-mail de aluno, simplesmente porque queria tirar dúvidas, não era nem para entregar a atividade propriamente dita, mas ele queria tirar algumas dúvidas e me mandou um e-mail. Então você tem essa ferramenta. Além do e-mail que você pode mandar para mim, tem também uma área ali no próprio blog da escola na qual você pode comentar. Entro ali também para ver se tem algum comentário, tem alguma pergunta. Então, quais as formas que você pode, de alguma forma, manter esse contato comigo? Você pode manter me mandando um e-mail. O e-mail está no blog da escola, nas atividades que eu enviei, na seção ali onde tem as atividades ali do professor Eduardo Ciências. Você pode comentar no próprio blog, na área ali onde eu deixei as atividades de ciências. Você pode comentar no próprio vídeo do YouTube, porque eu posto esses vídeos que eu estou fazendo no YouTube. Eduardo Mendes Gomes é o canal, certo? Então, nos próprios comentários ali do vídeo do YouTube, você pode me mandar dúvidas, fazer perguntas, manter esse contato, ok? E uma última e mais uma ferramenta aí é o próprio centro de mídias, né? Eu acho que vocês que estão entrando, você que tem não tem essa dificuldade de internet, de equipamento, a própria habilidade de mexer com esse tipo de tecnologia, você notou ali que no próprio centro de mídias você tem ali um chat, né? Então você tem a aula ali rolando, né? O professor lá dando a aula dele, seja ciências, matemática, português, não importa. E tem ali no cantinho ali um chat
da escola Padrantão. Tem o chat geral ali, que você pode comentar com alunos de outras escolas, e tem ali a sessão privada ali, vamos dizer assim, da escola Padrantão. Então você pode ali também mandar um oi, mandar uma pergunta, tentar entrar em contato. Então você vê assim que se a sua dificuldade não é a conexão e os equipamentos, tem aí pelo menos 3, 4 formas de você entrar em contato não só comigo, mas com todos os demais professores. Ok? Então vamos lá. Vamos, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho a respeito de sistema nervoso, ok? Então o nosso corpo, a gente vem estudando aí, mesmo durante a pandemia, nosso corpo, vocês fizeram atividades passadas e creio que vocês vão se lembrar, ele é formado por células, né? Essas células é a unidade fundamental da vida, né? Nós somos formados por bilhões de células. Essas células elas vão formar os mais diferentes tecidos que tem no nosso corpo. Então, o tecido muscular, que forma os nossos músculos, é formado por células. Tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, né, formado por células. Tecido ósseo, que forma os nossos ossos, formado por células. Outro exemplo, nosso sangue, formado por células. Então, o sistema nervoso, assim como qualquer outro, ele é formado por células, ok? Então, as células elas formam os tecidos, esses tecidos vão formar órgãos, coração, pulmão, rim, cérebro, por aí vai, ok? E esses órgãos eles vão formar sistemas. Sistema nervoso, sistema respiratório, sistema urinário, sistema reprodutor, todos esses sistemas eles são um conjunto de órgãos. Por exemplo, se você pensar no sistema nervoso, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, ele é formado pelo quê? Pelo cérebro e por nervos, certo? Esse é o nosso sistema nervoso. Se você pensar no respiratório, é um outro conjunto de órgãos: nariz, boca, traqueia, pulmões, né? Sistema respiratório. E cada sistema ele vai ter uma função específica. O sistema respiratório ele tem a função do quê? De trocas gasosas. Sistema muscular ele tem a função de movimentação. Seria impossível a movimentação sem o sistema muscular. Sistema ósseo ele tem a finalidade de sustentação. O nosso esqueleto, que é formado pelos ossos do nosso corpo, ele tem a função de sustentação e ele funciona como várias alavancas, né? Por quê? Porque ligado aos nossos ossos nós temos os nossos músculos. Então veja só como um sistema ele interage com o outro, trabalha junto com o outro, né? Você tem os ossos que faz a sustentação do nosso corpo, você tem os músculos que ao se contrair ou relaxar, eles vão puxar esses ossos como se fosse uma alavanca mesmo, para eu levantar o braço. Eu tenho um conjunto de músculos ligados a esses ossos que vai permitir fazer esse movimento. E quem comanda tudo isso daí? Quem dá o sinal para que tudo isso aconteça? É o sistema nervoso. O sistema nervoso é a nossa central de comando. Ok? Então esses sistemas, as células, elas trabalham agrupadas em grupos, formando tecidos, formando órgãos que trabalham em grupo, formando sistemas. Todo esse maquinário biológico, vamos dizer assim, ou bioquímico, ele funciona de forma coordenada e junta para manter o organismo vivo, ou seja, nós. Ok? Fazendo esse pequeno prelúdio, então, só para contextualizar vocês, então vamos especificar aí em cima do nosso sistema nervoso, ok? O sistema nervoso, como eu disse para vocês, ele tem a função de transmitir impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles são informação. O que é isso, professor? Com o andamento da aula vai ficar mais claro. Não esquenta a cabeça, não. Vamos por partes. Primeiramente, a gente, classicamente, dividimos o sistema nervoso em duas partes.
sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso ele é um sistema muito complexo, ok? O sistema nervoso central ele é formado por esses órgãos aí, por essas estruturas que estão na tela: cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, medula espinhal, ok? Então, o cérebro está aqui, né, dentro do nosso crânio, nessa região, é onde se dá todo o comando do nosso corpo, a origem dos pensamentos, né, está aqui. O cérebro ele tem algumas estruturazinhas ali, abaixo dele ali, ligados a ele. Ponte, cerebelo. O cerebelo ele é uma estrutura ligada ao cérebro que está muito relacionada ao equilíbrio do corpo. Então, se você anda na rua sem se desequilibrar, sem cair, o camarada que está por trás disso, vamos dizer assim, é o cerebelo, ok? E a medula espinal. A medula espinal, não confundam, não é a mesma coisa que coluna vertebral, ok? Vamos fazer essa diferenciação. Coluna vertebral é o conjunto de ossos que você tem aí nas costas, né? Sua coluna. A medula espinal, ela é uma estrutura feita de material, de tecido nervoso, de tecido do sistema nervoso, células nervosas, que passa por dentro da nossa coluna vertebral. Eu vou mostrar isso daí em imagem para ficar mais claro para vocês. Então esse aí é o sistema nervoso central, ok? Aqui uma imagem, aqui uma outra imagem ampliada mostrando as estruturas. Então se eu fosse dar uma prova para vocês e perguntasse cite para mim quais são as estruturas que compõem o sistema nervoso central: cérebro, cerebelo, bulbo, ponte e medula. Ok? E no nosso sistema nervoso central, propriamente falando, nosso cérebro, o cérebro ele já vem sendo estudado há muito tempo, né? Apesar de que a ciência ainda possui um conhecimento periférico do que é o cérebro, que, como eu disse para vocês, ele é uma coisa muito complexa, tem muita coisa a ser descoberta ainda, porém muita coisa já foi descoberta. Então os cientistas eles conseguiram, como está na imagem que você está vendo aí, eles conseguiram mapear partes do nosso cérebro e saber a função de cada parte, né? Então o nosso cérebro ele nos dá a capacidade de memória, de controle da escrita, quando você está segurando uma caneta e vai escrever, reconhecer objetos, audição, né, visão, tato e sensibilidade, né, inteligência, raciocinar. Tudo isso daí é o nosso cérebro que nos dá essa capacidade, ok? Então, várias regiões do nosso cérebro eles são mapeados. Então você está vendo aí nessa imagem, tem aquela parte, aquela porção ali próximo do cerebelo responsável pela visão, né? Mais acima ali no topo da imagem você tem ali comando motor, planejamento motor, tato. Então cada pedaço, cada região do nosso cérebro ele é responsável por uma importante função aí do nosso corpo, né? Então aquelas pessoas que sofrem uma doença, né, sofrem um problema de saúde chamado AVC, acidente vascular cerebral, o que acontece no acidente vascular cerebral? Uma artéria, uma veia da cabeça estoura, isso não é para acontecer, e sai sangue, esse sangue começa a cair em cima do tecido nervoso propriamente dito, e aquele sangue, as nossas artérias, elas têm uma função: circular sangue. O sangue ele tem que chegar em todos os órgãos do nosso corpo, inclusive no cérebro. Tecido, célula que não recebe sangue, lembra-se da aula de célula, né? É através do sangue que todas as nossas células elas recebem duas coisas importantíssimas para elas se manterem vivas: é o oxigênio e a glicose. Sem oxigênio e glicose, a célula não faz energia através daquela estrutura chamada mitocôndria. Lembra-se disso? Né? A mitocôndria é a bateria da célula.
Bateria descarregada, nada funciona, né? Lembra-se aí dessa analogia, né? Dessa comparação. Então, no acidente vascular cerebral, aonde devia chegar esses nutrientes, aquela parte do cérebro que devia chegar esses nutrientes, devido a esse rompimento dessa artéria, não chega. Então, aquela parte onde não está chegando os nutrientes, ela morre. Então, começa a ter morte ali do tecido nervoso. Então, se a pessoa sofre um derrame e esse derrame afetou, por exemplo, aquele pedaço da célula que está relacionado a, relacionado à visão, por exemplo, vai prejudicar essa área. Então, a pessoa vai ter problemas ali de visão. Se afetar ali aonde a área que está relacionada com o comando motor. Então a pessoa ela vai ter dificuldades ali com a área motora, né, que é responsável pela movimentação de um braço, de uma perna. Então você vê que geralmente as pessoas que sofrem derrames, elas ficam paralisadas de um lado do corpo, elas não conseguem mais mexer adequadamente uma mão, um braço, uma perna. Aí a pessoa tem que fazer fisioterapia para ver se ela consegue ali remediar de alguma forma aquela situação, certo? Então qualquer uma dessas áreas aí do corpo que forem afetadas, ou por exemplo, se a pessoa sofre um acidente de carro grave, bate a cabeça com força nesse acidente e ela tem ali prejudicado uma parte ali daquele tecido nervoso onde sofreu o impacto. Dependendo da área que isso aconteceu, vai afetar aquele conjunto de atividades na qual estão encontrados naquela área do nosso cérebro. Ok? Então, tecido nervoso é uma coisa muito complicada, tá? Porque não há regeneração nesse tecido. Lembra-se que na aula de células eu falei que as nossas células estão constantemente sendo repostas. Dei até o exemplo da pele, que é o maior órgão do corpo humano, e a pele ela está sendo constantemente reposta. As células envelhecem e são trocadas por novas células. No tecido nervoso, não. Neurônio não se regenera. Neurônio é a célula do tecido nervoso, a gente já vai entrar lá. Mas tecido nervoso, uma vez que você perdeu, já era. Não tem mais volta. Ok? Então esse é o tecido nervoso central. E o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico é o conjunto de nervos, são todos os nervos que são espalhados pelo nosso corpo. O nosso corpo ele é ramificado, saindo ali da nossa medula espinal, que está na nossa coluna vertebral. Ali você tem ali a saída de vários nervos. Né? Então, o impulso nervoso ele é transmitido através de todo o nosso corpo. Por exemplo, o meu cérebro ele vai mandar uma informação. Eu quero mexer essa mão. Como isso acontece? Por mágica? Não. Um impulso nervoso é gerado, uma informação é gerada no meu cérebro. Essa informação é passada na forma de impulsos nervosos, vai sendo passado pelos meus nervos até chegar nos nervos da minha mão e eu poder fazer esse movimento, certo? Então é assim que o sistema nervoso funciona. Pensa no sistema nervoso como uma rede gigantesca, como se fosse, sei lá, uma placa de computador, você não tem ali vários circuitos ligados. O nosso sistema nervoso é a mesma coisa. E a informação ela circula por todo o nosso corpo através desse tecido nervoso, né? Inclusive os nossos nervos. Então o sistema nervoso periférico são todos os nervos do nosso corpo. Então você tem aí alguns exemplos: nervo ciático, aí na imagem, nervo radial, mediano, tem aí os nomes, nervos lombares, nervos torácicos que ficam aqui nas nossas costas. Então todos esses nervos eles são fundamentais para essa transmissão de informação aí através de impulsos nervosos, ok? Então aí a outra imagem mostrando esses nervos. E aí a gente vai entrar mais fundo aí. Nós estamos vendo o sistema como um todo. Vamos mergulhar no mundo microscópico disso daí. Nós vamos ver a célula especializada em passar impulso nervoso. A célula que constitui o nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico, que é o neurônio, ok? Então,
Tá vendo aí essa imagem? Isso daí é uma ilustração, é claro, isso daí não é uma imagem de microscópio. Os neurônios eles estão interligados uns aos outros, formando um grande sistema. Assim como uma placa, assim como eu disse para vocês, agora tem a imagem para representar. Assim como uma placa de computador, você tem vários transistores ali, várias componentes microeletrônicos que manda sinais um para os outros ali para que toda a placa funcione, né? Assim também é o nosso sistema nervoso. Então vamos passar para as funções, eu já falei, mas vamos dar mais detalhes, ok? As funções do sistema nervoso são detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações geradas pelos estímulos sensoriais representados por calor, luz, energia mecânica e modificações químicas do ambiente externo e interno. Então, como é que nós detectamos o que está acontecendo ao nosso redor? Né? Como é que o meu corpo entende que está calor, está frio, está escuro, tem luz, um choque mecânico que bate no meu corpo, né? É uma pessoa que vem dar um tapinha nas minhas costas. Como é que eu percebo todas essas coisas que estão acontecendo à minha volta? O meu sistema nervoso me permitir. Esses estímulos sensoriais, eles são detectados, captados pelo meu sistema nervoso. Quando uma pessoa me dá um tapinha nas costas, né, eu tô ali no metrô, sei lá, ou eu tô distraído, e uma pessoa vem me dar um tapinha nas costas, brincando, eu tenho nervos naquela região que vão captar esse estímulo mecânico. O estímulo mecânico é a pessoa tocando em mim com a mão. Esse estímulo ele vai ser passado, ele vai viajar pelo meu corpo até chegar no meu cérebro através de impulsos nervosos, passando dos nervos até o sistema nervoso central. É assim que acontece, ok? Não só estímulos mecânicos, mas estímulos químicos, né, do ambiente. O gosto, por exemplo, quando você coloca algo doce ou salgado ou amargo na sua boca, você vai entender que aquilo ali é salgado ou amargo através das suas estruturas da sua boca, da sua língua, né? Isso daí vai ser mandado para o seu cérebro ele vai decodificar essa informação. Organizar, no item 2. Organizar e coordenar, direta ou indiretamente, o funcionamento de quase todas as funções do organismo, entre as quais as funções motoras, viscerais, endócrinas e psíquicas. Motoras é o quê? Movimento. Levantar um braço, andar, correr, sentar, levantar. Isso daí é tudo função motora. Está relacionado ao nosso esqueleto, aos nossos músculos e o nosso sistema nervoso controlando tudo isso daí. Viscerais são o quê? São nossas vísceras, são os nossos órgãos internos. Os nossos órgãos internos estão funcionando, coração batendo, pulmões, né, os músculos dos pulmões bombeando o ar para dentro do nosso corpo, os rins ali fazendo a filtragem ali dos líquidos e tirando os resíduos. Isso tudo acontece sob o comando do sistema nervoso. Então vejam como o sistema nervoso é importantíssimo, né? Endócrinas são as nossas glândulas, né? A tireoide, paratireoide. Nós temos diversas glândulas do nosso corpo produzindo um monte de tipo de substâncias importantes para o nosso desenvolvimento. E essas glândulas elas são todas controladas também pelo nosso sistema nervoso. E psíquicas, né? Que vem da nossa psique, nossa mente, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do neurônio. Então todo o nosso sistema nervoso ele é formado por essa célula aí. Lembra-se que eu falei na aula de células que as nossas células elas sofrem um processo chamado de diferenciação. Quando nós somos gerados, né, e o embrião está ali na barriga da mãe, vai se tornar um futuro bebê. Quando ainda é um embriãozinho, bem no início do estágio do desenvolvimento humano, né, nossas células elas são todas iguais. Porém, depois, passado um tempo,
curto, não muito longo, essas células elas começam a se diferenciar. Esse processo nós chamamos de diferenciação celular. Então um grupo de células se tornam células nervosas, começam a formar o cérebro do futuro bebê, começam a formar ali a medula espinal do futuro bebê, os nervos. Outro conjunto de células vão se diferenciar em células do sangue, então vai formar ali os vasos sanguíneos, vão formar ali os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e assim vai. O conjunto de células vão formar o esqueleto, outras vão formar os órgãos, diferentes órgãos, músculos, cartilagens, tem várias estruturas do nosso corpo. Então as células do nosso corpo, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque elas terão funções diferentes. A morfologia, ou seja, a aparência, a cara, o jeitão da célula, ela vai estar muito relacionada à sua função. Por exemplo, se eu pensar numa célula muscular, ela é uma célula comprida, parece um feixe. Por quê? Porque os músculos eles têm a função de contração. Então o músculo ele retrai, né, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. É isso que faz com que a gente tenha movimentação. Então a célula muscular ela vai ter esse jeitão, ela vai ter essa cara, porque ela tem que ser uma célula com flexibilidade para prover aos nossos músculos essa capacidade de contração, né, de relaxamento e de contração. E o neurônio ele não é diferente. O neurônio ele vai ter esse aspecto aí, ele vai ter um corpo celular, toda célula possui um corpo celular, ok? Porém, toda célula vai ter um corpo celular, vai ter um núcleo, vai ter as suas organelas, tudo. Nesse sentido, elas são todas iguais. Elas precisam receber nutrientes, elas precisam fazer energia, elas precisam produzir suas proteínas. Nisso, todas as células se assemelham. Porém, o que diferencia elas? Na sua morfologia, quando eu falo morfologia, eu estou falando da aparência da célula. O neurônio ele vai ter essa aparência aí estrelada, parece uma estrela, né? Parece cheio de ramificações. Se eu comparar o neurônio com um glóbulo vermelho, o glóbulo vermelho não vai ter essas projeções, não vão ter essas ramificações que recebem o nome de dendritos. Está aí na imagem, está o nome aí marcado, ok? De forma bem fácil de entender, bem didática. Então você tem o núcleo ali, corpo celular, dendritos. Mais para frente eu vou falar qual é a função desses dendritos. Eles têm uma função. E aí você tem essa imensa cauda aí, parece um rabinho, né? Pois é, os neurônios possuem isso daí. O nome dessa cauda, dessa estrutura comprida aí, saindo do neurônio, é axônio. E o axônio ele tem uma função importantíssima, levando em consideração a especificação da função do neurônio. Função do neurônio é uma só, é transmitir impulso nervoso. O neurônio existe para isso, tá? O interessante é que o neurônio ele é encapado, ele é envolvido por uma camada de gordura chamada mielina. Está marcado ali também na imagem, indicado ali. O que é a mielina? A mielina ela é uma capinha de gordura que envolve todo o axônio do neurônio. Por quê? Lembra-se que eu falei que a função do neurônio é transmissão de impulso nervoso. Quando eu falo impulso nervoso, ele tem sim um caráter até de polaridade, de eletricidade. Nós vamos ver isso daí mais para frente, certo? Então a bainha de mielina ela é como se fosse uma capa isolante. Vamos fazer uma analogia, uma comparação para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando eu pego um fio, qualquer fio elétrico, certo? O fio elétrico ele tem uma capa, certo? Se eu pegar uma faca e cortar isso daqui, eu vou ver o próprio fio ali de cobre, certo? Desencapado. Qual é a intenção dessa capa aqui envolvendo o fio? Isolamento. Porque se isso daqui não tivesse encapado, não tivesse uma capinha, isso aqui está ligado na eletricidade, e eu viesse com a minha mão aqui a pegar isso daqui, eu tomaria o quê? Eu tomaria um choque, né? Então, a capa do fio ele tem a função de isolamento. A bainha de mielina ela tem a mesma função.
no neurônio. Ok? Então vamos lá. Isso daqui é um esquema. Nós, em ciências, na biologia, até mesmo na física e na química, nós trabalhamos muito com esquemas para entender a estrutura, o fenômeno ali que nós estamos estudando. Isso daqui é a realidade. Isso aqui é uma micrografia de microscópio óptico de um tecido nervoso. Então você está vendo aí essas estruturazinhas, tá um fundo amarelo aí, esse fundo amarelo aí é devido aos produtos químicos que eles usam para preparar esse material aí, para a coloração desse material em laboratório. E essas estruturas em preto aí são neurônios, vários neurônios, e dá para ver até os axônios ali, os rabinhos deles ali. Reparem bem, certo? Então isso daí é um neurônio, o seu cérebro ele é lotado disso daí, ele é formado por isso daí. Sua coluna medula espinal, seus nervos, os nervos do seu corpo todo são formados por isso daí. Se você tiver um dano nisso daí, você vai ter um prejuízo aí na função de transmitir. Você corta essa cadeia de transmissão de impulso nervoso. É o que acontece com a pessoa quando ela fica paralítica, por exemplo, pessoa de cadeira de rodas, né? Vamos lá no exemplo do carro novamente. A pessoa sofreu um acidente e esse acidente lesionou ali não só a sua coluna vertebral, mas bateu ali na medula espinal que passa por dentro da coluna vertebral. Machucou, danificou esse tecido nervoso. O impulso nervoso ele não passa do nosso cérebro para a medula espinal e da medula espinal para os nervos. Se eu tenho uma lesão no alto aqui da medula espinal, antes das pernas, e eu tenho uma ruptura dessa rede de informações, essas informações não passam da lesão para baixo. Por isso que a pessoa fica paralisada muitas vezes, ou da cintura para baixo, ou às vezes pior, né? Um tetraplégico ele fica paralisado do pescoço para baixo, porque você teve uma lesão tão séria que você rompeu aí essa cadeia de informações aí, essa transmissão de impulsos nervosos na qual o nosso sistema nervoso é responsável, tá? Então nós temos aqui tipos de neurônios, né? Eu não vou me demorar nisso daqui. Aqui uma célula comum só para relembrarmos aí e compararmos com o neurônio, tá? Aqui falando de diferenciação celular, né? Cada conjunto de células elas têm uma função. Célula adiposa ela vai ter a função de armazenar gordura, né? Então, o pessoal que está acima do peso aí, os homens ali começa a sair aquela barriguinha saliente, né? Essa gordura estocada são essas células aí que estocam, as células do tecido adiposo, as células adiposas. As células do sangue vão formar células sanguíneas, glóbulos vermelhos ou hemácias, o nome mais correto é hemácias, né? Nome científico. As plaquetas, os leucócitos, que são um tipo de glóbulo branco, tudo isso daí células que diferenciam para essa função, tecido, eu já falei, o tecido muscular, ósseo e por aí vai. Certo? Então olha a diferença só, um neurônio totalmente adaptado, né, ao seu formato para aquilo que ele tem que fazer, a razão da sua existência, passar impulso nervoso. Então ele vai ter dendritos, ele vai ter axônio, ele vai ter esse jeitão por causa da sua função. Ali, ao lado do neurônio, células musculares lisas. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Olha os feixes de células, todas compridinhas, uma do lado da outra ali, formando um feixe, né, um muscular, formando os nossos músculos. Por que elas têm essa carona aí? Porque ela vai ter a função de esticar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. E ali os glóbulos vermelhos ou hemácias ou eritrócitos, os nominhos chatos, eu sei. Mas você vai pegar ali um material de internet, vai fazer uma pesquisa, vai pegar um livro didático, pode vir com esses 3 nomes, tá? Sinto muito, é assim que... ou o camarada, né, o autor vai chamar de eritrócito, ou ele vai chamar de hemácia, e aqueles que vão tentar falar de uma forma mais popular possível vai chamar de glóbulo vermelho,
É tudo a mesma coisa. É aquela célula arredondada, parece aquelas balinhas. Vocês são novinhos, né? Meu pessoal mais antigo ia lembrar daquelas balinhas de redondinhas, meio furadinha no meio, né? O glóbulo vermelho é isso. Ele é uma célula redondinha com um espaço no meio dela que ela tem a única função de carregar oxigênio no nosso sangue. Essa é a função dela. Então, o formato da célula está relacionado com a sua função. Então vamos falar do impulso nervoso, né? Lembrando aqui que o impulso ele vem da onde e vai para onde, né? Então você recebe um estímulo lá nos seus nervos, isso vai sendo passado até o seu sistema nervoso central. Os neurônios eles estão ligados uns aos outros, ligados assim entre aspas, eles estão próximos. Eu vou exemplificar, isso vai ficar mais claro. Vamos dizer primeiramente que eles estão ligados uns aos outros, tá? E o impulso vai sendo passado de neurônio para neurônio. O neurônio vem um impulso, vem um estímulo, aquele neurônio que foi estimulado, ele joga esse impulso para outro neurônio e para outro neurônio e assim vai, tá? Então o impulso nervoso ele entra por onde no neurônio? Ele entra ali pelos dendritos, que são essas ramificações que estão saindo do corpo celular ali do neurônio. Então esses dendritos eles vão estar ligados ao axônio de um outro neurônio. Então o impulso entra pelos dendritos, passa pelo corpo celular do neurônio, vai para o axônio, é transmitido por todo o axônio do neurônio e do axônio vai para o dendrito de um próximo neurônio, tá? E isso daí tem a ver com o quê? Isso daí tem a ver com potencial elétrico. Isso daqui é só para deixar claro para vocês, não é para vocês ficar decorando isso daqui. E nem pediria isso numa prova, porque isso daqui é mais aprofundado, é mais para a galera aí do ensino médio e tal. Mas é bom já falar para vocês como funciona, só para vocês terem uma ideia, tá? Existem várias substâncias químicas no nosso corpo, que nós chamamos de íons, tá? Pode ser sódio, potássio, várias substâncias ali que estão dentro do nosso corpo. Lá no nosso tecido nervoso, esses elementos químicos eles estão localizados de uma forma que faz com que fique tudo em equilíbrio ali, né? No caso ali do neurônio, vamos dizer assim, na parte extracelular, tá lá o tecido nervoso, vários neurônios ali. Na parte extracelular, ou seja, fora dos corpos celulares dos neurônios, eu tenho uma grande quantidade de sódio, ok? E isso faz com que o meio externo do tecido nervoso fique com uma carga positiva. Do lado de dentro, no citoplasma, lembra que o citoplasma é a parte de dentro, a parte interna das células. Então, na parte interna dos neurônios, lá dentro do corpo celular dos neurônios, eu tenho um outro íon chamado potássio. Então, a grande quantidade de potássio ali dentro do corpo celular do neurônio faz com que ali o ambiente fique negativo. Então, eu tenho duas cargas diferentes aqui. Eu tenho um ambiente mais positivo, eletricamente falando, no meio extracelular, certo? Do tecido nervoso, e eu tenho um meio mais negativo no meio intracelular, né? Dentro dos corpos celulares dos neurônios. O que é o impulso nervoso? O neurônio ali que está ali no nervo, ele recebe um estímulo, seja ele químico, mecânico, ok? Ele recebe um estímulo. O que esse estímulo vai fazer? Vai excitar aquele neurônio, fazendo com que eu tenha uma troca desses íons. Então, o sódio que estava ali do lado de fora, ele, com esse impulso, com essa excitação, ele passa para dentro dos corpos celulares dos neurônios. E os potássios que estavam
do lado de dentro no corpo celular, eles passam para o meio extracelular da célula. Então eu tenho uma inversão de cargas, fazendo com que gere um impulso nervoso que vai sendo propagado por todo o corpo celular e axônio do neurônio. Ok? É assim que se dá um impulso nervoso. Tá? Só a nível de curiosidade, ok? Então, voltando aqui. Então é assim, ó, é um esqueminha bem fácil para você entender ali. Eu tenho o corpo celular do neurônio com seu núcleo. Então ali tem os dendritos, certo? O impulso nervoso, que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, essa mudança de carga que é causada por uma excitação, né? É causada por um estímulo. Essa carga ela entra pelo dendrito do neurônio, vai sendo passada ao longo do neurônio através de impulso elétrico, impulso nervoso, passa pelo axônio do neurônio e o axônio do neurônio vai estar ligado ao dendrito de um outro neurônio, passando o impulso para esse outro neurônio, e aí todo esse processo acontece naquele outro neurônio e isso vai sendo passado de neurônio para neurônio. É assim que se dá um impulso nervoso. E aí, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês da ligação entre os neurônios? Que eu falei que não é bem ligado fisicamente. Por quê? Aqui eu tenho uma ampliação, eu tenho um esquema mostrando o axônio, né, o final aí da cadeia, né, do impulso nervoso, que é o axônio lá, o finalzinho do axônio do neurônio. E eu tenho o começo ali de um outro neurônio, ali, o dendrito de um outro neurônio. Então o que é que acontece? Vamos lá. Eu tenho ali o impulso sendo passado pelo axônio do neurônio, até chegar no finalzinho dele ali, né, tem algumas... Tá vendo essas bolsas aqui nesse esquema? Tem um círculo aqui apontando para esses saquinhos onde tem várias bolinhas aí de cor preta. E isso é uma representação de várias substâncias químicas que ficam ali no final do axônio do neurônio, certo? Essas vesículas elas são liberadas através do impulso nervoso, então o impulso nervoso ele vai sendo passado até o final do axônio, abrindo essas vesículas e liberando essas substâncias químicas que estão sendo representadas por essas bolinhas aí escuras. Essas substâncias químicas elas recebem o nome de neurotransmissores. Tá? Então a informação, o impulso nervoso, como é que ele é transmitido de um neurônio para o outro? Através desses neurotransmissores. Tá? Então o impulso nervoso, ele chega no final do neurônio, abre essas vesículas, liberando esses neurotransmissores, e esses neurotransmissores eles vão causar o estímulo no dendrito do próximo neurônio para que esse impulso nervoso ele possa se propagar no próximo neurônio. Então vocês veem aí, e ainda eu estou explicando isso a grosso modo, mas vocês veem aí que é uma coisa bem complexa. E olha o tanto, tá vendo essas estruturas azuladas próximo das vesículas? São mitocôndrias, aquela organela celular responsável por produção de energia. Por que eu tenho um grande número de mitocôndrias ali? Porque esse é um processo que gasta muita energia na célula. Gasta muita energia no neurônio. Então tem uma grande quantidade ali de mitocôndrias para dar conta aí dessa energia que é requerida. Ok? Então, só confirmando aqui, neurônio pré-sináptico, ou seja, é aquele na qual o impulso está sendo passado. Sinapse. O que é a sinapse? Eu ia me esquecendo desse conceito importante. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. É a passagem de informação de um neurônio para o outro através dos neurotransmissores. Fica claro assim? Certo? Sinapse é aquela região entre os neurônios, essa pequena fenda aqui, ó, esse pequeno distanciamento aqui de um neurônio para o outro. Então, a sinapse ela é a passagem de impulso nervoso através dos neurotransmissores que são liberados de um neurônio e vão para um outro neurônio, na qual esse impulso nervoso vai continuar sendo propagado. Ok? Bem, já estamos chegando aí no fim. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de arco reflexo.
Nem todos os impulsos nervosos eles chegam no nosso cérebro. Alguns impulsos eles vão para a nossa medula espinal e da nossa medula espinal já vem uma resposta para aquele estímulo. E para representar isso, há uma experiência que eu acho que vocês já viram pelo menos em filme, que é aquele negócio de vir, a pessoa tá sentada, né, relaxada, e aí vem uma pessoa com um martelinho e bate aquele martelinho na perna da pessoa. Existem exames, né, para determinadas doenças do sistema nervoso central, na qual o médico ele faz essa checagem, ele faz esse exame, ele vem com o martelinho e bate na perna. Por quê? Porque ele quer saber se você vai ter um reflexo ali daquele estímulo. Qual seria o reflexo? Se você está sentado, quietinho, e vem uma pessoa com o martelinho e bate ali, né, um pouquinho abaixo do seu joelho, a atitude natural é o quê? Você levantar a perna como um reflexo mesmo. E o que acontece aí? Né? Então vamos em partes aqui. Ó. Quando o martelo toca de leve o tendão patelar, né, o tendão ali perto do joelho, os receptores no músculo são estimulados. Ok? O impulso nervoso viaja através do neurônio aferente. Então, por onde o estímulo é transmitido é o neurônio aferente. O neurônio aferente ele irá levar o impulso nervoso do local de estímulo até a medula espinal. Ok? Na medula espinal gera uma resposta. Né? Então, essa resposta ela é carregada de volta para a região do estímulo pelo neurônio eferente. Então, o neurônio aferente leva o estímulo do local onde foi originado até a medula espinal. A medula espinal decodifica essa informação e dá uma resposta. Essa resposta é levada novamente ao local onde houve o estímulo pelo neurônio eferente. E qual é a resposta? A pessoa levanta a perna. Né? A perna é projetada para cima. É assim que funciona. Bem simples. Para finalizar, então, aí nós temos aí uma foto do nosso cérebro, como ele é. Notem que está marcado aí na imagem substância branca. Reparem aí. Né? O nosso cérebro ele tem. Se você pegasse um cérebro da pessoa, ainda fresco, né? A pessoa não morreu há muito tempo, esse cérebro ele vai ter uma coloração, algumas regiões dele vai ter uma coloração diferenciada da outra. Vão ter partes mais claras e partes mais escuras. A parte mais escura nós chamamos de substância cinzenta. Está aí na imagem para você diferenciar da substância branca. A substância branca, por que ela é branquinha, essas partes do cérebro? Porque aí eu tenho uma grande quantidade de mielina. Lembra aquela capa de gordura que eu falei? Que faz ali o axônio do. Envolve, né? Encapa o axônio do neurônio? Então, dá essa aparência esbranquiçada. Então, essa parte aí da substância branca, eu tenho ali bastante axônios de neurônios, por isso que tem essa coloração. Na parte cinzentada, eu tenho uma grande quantidade de corpos celulares de neurônios. Ok? Aqui um esquema da medula espinal. E olha como a medula espinal ela fica envolvida e protegida pela nossa coluna vertebral. Então, coluna vertebral é o conjunto de ossos, certo? Você tem ali ossos, discos, né? Formando a nossa coluna. A medula espinal é o tecido nervoso que vai ser protegido por essa estrutura óssea, certo? E tecido nervoso é formado apenas por neurônio ou eu tenho outros tipos de células? Eu tenho células auxiliares ao neurônio, certo? Que vão ter funções muito importantes. Por exemplo, vamos aí aos nomes aí, né? Vamos dar nomes às células. Os astrócitos. Você vê que esse astrócito ele está unido a um vaso sanguíneo. Então vamos pensar de forma lógica, né? Em ciências tem que pensar de forma lógica. O vaso sanguíneo tem que função? Qual a função de vaso sanguíneo? Circular sangue, certo?
Qual é a importância do sangue? No sangue eu tenho nutrientes, no sangue eu tenho oxigênio. Importante para a célula? Sim. Sem oxigênio a célula morre. No sangue eu tenho glicose? Sim. Sem glicose a célula morre? Sim. Então eu tenho substâncias ali circulando nos vasos sanguíneos. Então o astrócito está ligado a um vaso sanguíneo, isso significa que ele pega essas substâncias e ele manda para o restante do tecido nervoso. Então o astrócito ele vai ser aquele cara que vai nutrir de substâncias importantes, como por exemplo glicose, os neurônios. Tá? Micróglia, logo abaixo ali do astrócito. Tá o nome aí, tá? Não fica com medo do nome esquisito, porque o nome está escrito ali. Micróglia. A micróglia ela vai ter a mesma função das células que fazem a fagocitose ali do nosso sistema de defesa. Tá? A micróglia ela vai ser aquela célula que vai percorrer o sistema nervoso vou falar entre parênteses que não é comer, tá? Mas ela vai circular o nosso sistema nervoso comendo ali, destruindo resíduos celulares velhos ou patógenos, né? Organismos invasores. Então ele vai ter essa função aí de degenerar, de destruir substâncias que não eram para estar ali, ok? No nosso sistema nervoso. E, por fim, do lado ali da micróglia, nós temos ali o oligodendrócito. O oligodendrócito ele tem uma função ele tem duas funções importantíssimas. A primeira função é que ele ajuda na produção dos neurotransmissores. Sem neurotransmissor não há transmissão de impulso nervoso, certo? O neurotransmissor ele é fundamental. Nós temos vários tipos de neurotransmissores relacionados aos diferentes tipos de reações e sensações que nós temos no nosso corpo. Tá? O oligodendrócito ele está ligado aí à produção dessas importantes substâncias químicas. E além disso, o oligodendrócito ele vai ajudar na formação da camada de mielina. Os nossos neurônios, eles precisam, o axônio dos nossos neurônios, eles precisam dessa capa protetora. Quem é o cara que forma essa camada de gordura? O oligodendrócito. Ok? Então não tem só neurônio, temos no tecido nervoso astrócitos, que ajuda na nutrição do tecido, nós temos a micróglia, que ajuda na proteção do nosso tecido, e nós temos nosso tecido nervoso, e nós temos os oligodendrócitos, que ajudam ali na formação da camada de mielina e na formação dos neurotransmissores. Então você tem aí isso aqui é um esquema, e aqui você tem uma micrografia óptica dessas células que eu acabei de falar para vocês. Neurônios, né? Ó, o axônio ali do neurônio. Glia, são as células da glia, é a mesma coisa aí que os astrócitos. Tá? Os astrócitos eles pertencem a esse grupo de células chamadas células da glia, que você está vendo apontado aí na imagem. Ok? Então, mais aqui a carona dessas células, né? O astrócito aí esquematizado, como ele é, oligodendrócito e micróglia, tá? E vou falar para fechar dessa doença que você já deve ter ouvido falar, que é a meningite, certo? O que é a meningite? O nosso cérebro ele é protegido por membranas. Existem 3 membranas que protegem o nosso cérebro. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. Estão esquematizadas aqui à direita desse crânio aqui. Tá? Então, o que acontece? Essas membranas, quando elas sofrem um processo de inflamação, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, isso daí fica infeccionado, né? E gera um quadro de meningite. Tudo que tem gite aí no final está relacionado a infecção e inflamação. Então, uma inflamação dessas membranas, tá? Dessas 3 membranas aí que recobrem o nosso cérebro.
Isso é a meningite, uma doença muito séria, muito perigosa, que se caso o camarada não for no hospital e não tratar devidamente, pode levar à morte, tá? Então, é isso. Deixa eu voltar aqui. Esse foi um apanhado aí, um resumo do tecido nervoso. Espero que tenha sido útil, que possa ter tirado as suas dúvidas, caso ficou alguma dúvida, aqueles que assistiram através do centro de mídias, né, quando eles tocaram nesse assunto, se ficou alguma dúvida, eu espero ter ali elucidado pelo menos algumas delas aí que ficaram na cabeça de vocês. Relembrando, se ainda mesmo assim você tem alguma dúvida, você quer conversar, vou postar esse vídeo no YouTube, vou deixar o link no blog da escola. Você vai entrar nesse vídeo através do link disponibilizado no blog, ok? E você pode tirar essas dúvidas, falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa que você acha interessante a respeito desse assunto. Você pode usar os comentários do próprio vídeo no YouTube, você pode usar a seção no próprio blog da minha disciplina, e você pode também me procurar lá pelo centro de mídia no dia da aula de ciências. Geralmente eu estou lá assistindo, geralmente eu dou uma entradinha lá naquele chat privado do Padrantão e ali a gente pode trocar uma ideia também. Beleza? Um grande abraço, continuem seguros, usem máscara, tá? Pandemia não acabou não, o vírus está aí circulando. Tomem cuidado. Falou!